Capítulo 3. Descobrindo a dignidade. Você é o melhor de Deus. O plano dele é que você descubra esse fato. É por isso que esse livro está nas suas mãos agora. Deus tem lhe marcado, pois você se encaixa no plano divino. À medida que se torna consciente desses fatos, você resolverá cessar sua autocondenação e autodestruição. Já não se abaterá com pensamentos e confissões acusadoras e negativas. Ninguém tem o direito de destruir ou depreciar aquilo que Deus criou à sua imagem, tendo em vista que pagou tanto para redimi-lo e justificá-lo. O plano do amor de Deus. Adão e Eva foram criados e colocados no jardim do Éden para andar, falar com Deus e viver junto dele. Foram feitos à imagem divina, destinados a planejar e trabalhar com ele, levando a efeito as suas ideias na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Então veio a tentação. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. O homem e a mulher pecaram, foram expulsos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24. E se tornaram escravos de Satanás, a quem tinham crido e obedecido, perdendo o direito e autoestima, autodignidade e o alto valor. Deus, no seu amor, nunca abandonou o sonho divino de ter o homem e a mulher que ele criara à sua imagem, perto dele. Mas, sendo justo, não poderia fechar os olhos ao pecador. Isaías capítulo 59, versículo do 1 ao 3. Sua lei nunca poderia ser moderada. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, do versículo 4 até o versículo 20. Todos pecaram, logo todos morreriam. Romanos capítulo 5, versículo 12. No entanto, alguém perfeitamente inocente poderia tomar o lugar do culpado e morrer como substituto. Crime algum poderia ser castigado 2 vezes, mas o castigo poderia ser suportado por um substituto voluntário e perfeitamente inocente. O crime então seria pago e o culpado justificado como se nunca tivesse cometido pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesus Cristo, Filho de Deus, era perfeito. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ele nunca tinha pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Hebreus 4, 15. Hebreus 7, 26. 1 Pedro 1, 19. 1 Pedro 2, 22. Veio ao mundo e tomou sobre si os pecados e sofreu a totalidade da nossa penalidade. João 1, 29. 1 Pedro 2, 24, 2 Coríntios 5, 21. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo o que é exigido de nós para que recebamos a justificação diante de Deus é que simplesmente creiamos de todo o coração que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e correspondamos a tal amor, confessando aos outros o que cremos voluntariamente. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Uma vez que compreendemos as boas novas, aquilo que Jesus fez por nós, cremos nelas de coração e as confessamos aos outros, ocorre um milagre incrível. Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados,
E então Ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus veio a ser para você e para mim o caminho de volta para Deus. Mediante o seu sacrifício, Ele removeu para sempre a condenação dos nossos pecados e desfez a barreira entre nós e Deus. De modo que agora somos bem-vindos para voltar à sua presença, onde podemos compartilhar novamente do seu estilo de vida. Hebreus 10, versículo 18 ao 22. Fomos restaurados à dignidade e justiça de Deus, para as quais Ele nos criou originalmente. Fomos justificados como se nunca tivéssemos desviados dele e não tivéssemos pecado. Restaurados a Deus. Uma vez que compreendemos que nossos pecados nos separaram de Deus, mas que Ele nos amou demais para deixar-nos morrer no erro, cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Arrependemo-nos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, recebendo tanto Ele como a sua vida dentro de nós. Somos regenerados, salvos e redimidos. Depois de acontecer esse milagre, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nunca mais devemos condenar, desacreditar, nem caluniar aquilo que Deus pagou tanto para redimir e justificar. A Bíblia ensina claramente que, quando ouvimos falar no plano do amor de Deus, devemos dirigir-nos a Ele com arrependimento, confessar os nossos pecados e declarar que aceitamos seu plano de amor. Então Ele nos perdoa, recebe-nos e nos outorga o seu poder em nosso íntimo, para tornar-nos de novo filhos seus. Dessa forma, tornamo-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38. João capítulo 1, versículo 12. No entanto, uma vez que tenhamos aceitado o perdão de Deus e cremos que a vida de Jesus Cristo nos foi outorgada e nos transformou, não devemos passar pela vida como filhos de Deus, confessando que somos fracos, rebeldes, indignos, vermes pecaminosos provenientes do pó. Visto que fomos convertidos, tornamo-nos filhos e filhas de Deus. João 1,12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, pertencentes à sua família. Somos recriados à sua imagem, nascemos de novo, ficamos em comunhão com Deus. Descubra a nova vida. A vinda de Jesus Cristo e das boas novas nos trouxe uma mensagem positiva de uma nova criação, vida e natureza, bem como um novo nascimento e um novo caminho. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O novo nascimento é um milagre. Quando você se dirige a Cristo, você é mudado, transformado. Creia nessa transformação. Pense nela e confesse-a. Conte a respeito dela. Haja a altura de quem foi transformado. Quando você parar de condenar-se, poderá então parar de condenar os outros. À medida que começar a acreditar em si mesmo, acreditará nas outras pessoas, vendo a si mesmo nos outros. Nas planícies do oeste dos Estados Unidos, uma nova família de imigrantes chegou à cidade. As pessoas pararam o carroção perto da casa de um fazendeiro e perguntaram-lhe: que tipo de pessoas moram por aqui? O velho fazendeiro respondeu: ora, recém-chegado, que tipo de pessoas habitavam a terra onde vocês vieram? E eles responderam: olha, era terrível. Havia trapaceiros e desonestos, mentirosos e enganadores em todos os lugares. Os negociantes eram desonestos e os oficiais piores. Deixamos o lugar para encontrarmos um novo mundo. Ora, disse o fazendeiro,
Acho que são pessoas do mesmo tipo que vocês encontrarão por aqui também. No dia seguinte chegou outro carroção, repleto de imigrantes que pararam para falar com o fazendeiro. Eles também queriam saber que tipo de pessoas povoavam aquela área. O sábio velho fazendeiro lhes perguntou: ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitavam a terra onde vocês vieram? Responderam os imigrantes, era uma terra muito boa, tínhamos vizinhos ótimos, os negociantes eram honestos, o povo tinha cuidado uns para com os outros. Foi duro separar-nos deles, mas pensávamos que poderíamos levar um pouco do nosso bem para o extremo oeste e ajudar a construir essa grandiosa nova nação. Ora, senhores, declarou o fazendeiro, vocês ficarão muito felizes aqui. Suponho que encontrarão o mesmo tipo de pessoas. Vemos nos outros aquilo que constantemente em nós mesmos. A pessoa que não confia nos outros não é pessoa digna de confiança. Se acreditarmos que nós somos maus, acreditaremos que os outros são maus. Se suspeitarmos que há desonestidade no próximo, é um sinal de que precisamos reexaminar nossa atitude. Descubra esses fatos. Descubra que Deus o criou para ser como Ele. Gênesis 1:27. Descubra que quando o pecado entrou na família humana por meio de Adão e Eva, Gênesis 3, Deus não queria que você morresse pelos seus pecados, 2 Pedro 3:9. Embora a sua lei determinasse que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, descubra que Ele o ama demais para deixá-lo morrer, João 3:16. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para assumir a punição, o julgamento e a condenação legal para cada pecado que você já cometeu, 2 Coríntios 5:21. Descubra, pois, que Jesus sofreu todo o castigo pelos seus pecados e pagou toda a sua dívida quando morreu no seu lugar na cruz. Por isso, você ficou livre de toda a culpa e de todo julgamento. Romanos 8:32-33. Porque crime algum pode ser julgado 2 vezes, e dívida alguma pode ser paga 2 vezes. Descubra que Deus pagou o supremo preço por você, a fim de comprovar quanto valor lhe dá e como deseja compartilhar a sua vida. Efésios 2:13-16 e Isaías 53. Descubra, pois, que seus pecados foram castigados e sua dívida foi integralmente paga pela vida e pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 1:5. Você estará livre e já não será culpado se apenas crer que Jesus morreu no seu lugar. Colossenses 1:20-22. Romanos 3:22. Salmos 34:22. Descubra, portanto, que seus pecados foram redimidos para sempre. Atos 10:43. Visto que não há coisa alguma que possa separá-lo de Deus. Isaías 59:1 e Mateus 26:28. Quando você confessar e receber a Jesus Cristo, Romanos 10:9 e 10, estará permitindo que Deus volte a habitar em sua vida. Você e Ele podem caminhar juntos novamente. Efésios 2:13. Como Adão e Eva andavam com Deus no jardim do Éden antes de pecarem contra Ele. Gênesis 3:8. Descubra que por meio do sofrimento de Cristo, não sobrou coisa alguma para você sofrer, nem julgamento, culpa, tampouco condenação. Tito 3, versículos 5-7, Gálatas 2:16, Efésios 2:8 e 9. Você está justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Uma criança disse: justa fiquei, como se nunca tivesse pecado. Descubra que no momento em que aceitar esses fatos no seu coração, crer neles e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você será salvo. Convertido, redimido, restaurado, transformado, levantando, abençoando, aceito, renovado, regenerado, renascido para o mesmo tipo de vida em Deus,
para a qual você foi originalmente criado. Atos capítulo 2, versículo 21, capítulo 4, versículo 12. Tudo isso é o que a Bíblia chama de salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, 2 Timóteo 2,10, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Quem é você em Cristo? Nesse momento, poderá compreender por que eu digo que, quando você descobrir quem realmente é em Cristo, cessará de condenar-se a si mesmo e os outros, sabendo o preço que Deus pagou para redimi-lo e restaurá-lo ao modo divino de vida. Já não condenará aquilo que ele redimiu, nem menosprezará o que o Senhor pagou tanto para erguer. Em nossos grandes seminários de evangelização no estrangeiro, reunimos milhares de cristãos. E lhes ensinamos durante 2 horas, 3 vezes por dia. Você sabe por onde começamos? Com 6 fatos da nova vida em Cristo. Primeiro, Deus é o que Ele diz que é. Segundo, eu sou o que Ele diz que sou. Terceiro, Deus tem o que diz que tem. Quarto, eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Quinto, Deus fará o que diz que fará. Sexto, eu posso realizar o que Ele diz que posso realizar. Depois de levá-los a aceitar esses 6 fatos fundamentais, começamos no novo nascimento e focalizamos a atenção na transformação milagrosa da nossa antiga natureza em nova vida em Jesus. Veja a si mesmo como Deus o vê. Enfatizamos que devemos ver a nós mesmos conforme Deus nos vê. Devemos pensar em nós como Deus pensa e confessar aquilo que Ele diz a nosso respeito. Em vez de aceitar o que a teologia tradicional afirma, cada lição que ensinamos às pessoas é um desafio. Há novas possibilidades na vida em Cristo. Nunca há condenação. Sempre há fé, esperança e amor. Onde quer que pregamos essa mensagem, esta segue as pessoas. Multidões de 10.000 a 200.000 se aglomeram em nossas campanhas em mais de 70 nações. Durante décadas, proclamamos as boas novas de forma alegre e não zangada. O mundo já tem ódio e preconceito em demasia. Não precisa receber mais do púlpito ou da plataforma. Cristo não veio para condenar as pessoas, mas para amá-las, abençoá-las e salvá-las. João 3,17. Lucas 19,10. Ninguém tem o direito de colocar em um púlpito ou diante de uma classe e encher a mente das pessoas com frases e pronunciamentos negativos e desagradáveis. Tampouco destruir a autoestima e o respeito pela vida com palavras e pensamentos torpes. Boas novas, não condenação. Jesus não condenou pessoa alguma, nem a mulher adúltera em João 8,11. Tampouco o ladrão na cruz em Lucas 23,43. Como seus embaixadores, 2 Coríntios 5,20, também não condenaremos. A nova vida em Cristo, João 10,10. 1 João 5,12, e não condenação. A salvação em Cristo, Hebreus 5,9, e não escravidão, a religião, a culpa. A libertação em Cristo, Lucas 4,18, e não cativeiro. Nossa mensagem não fere, mas sara. Representamos Cristo, não destruímos. Proporcionamos vida, alegria e paz. O maior desafio que temos é comunicar o Evangelho de Jesus Cristo para os não convertidos, sem ofender os que já são convertidos. O cristianismo não é mórbido, nem deprimente. São as boas novas de que fomos redimidos. Por isso qualquer pessoa pode levantar-se e andar de novo com Deus. Mesmo a pessoa que não é religiosa nem crente, tem possibilidades ilimitadas em Deus. Qualquer pessoa pode tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17.
Essa é a entrada para um novo tipo de vida abundante. É o princípio que Deus levou você a descobrir hoje. Um novo início. Um grande líder cristão na Califórnia reeditou muitos dos antigos e grandiosos hinos eclesiásticos que são usados na adoração na sua igreja. As linhas de autocondenação foram substituídas por frases de fé e nova vida. Os pensamentos de luta foram transformados em pensamentos de vitória em Cristo. Os versos que derramavam negativismo passaram a irradiar atitudes positivas. Conservaram a música familiar, mas mudaram as palavras para vivificar, animar e inspirar a congregação para ter fé no plano de Deus para a vida. A seguir, leia 7 declarações a seu respeito. Espero que você as grave em sua mente, recitando-as até que se tornem parte de você. Primeiro, eu sou criado à semelhança de Deus. Segundo, eu sou sem igual, o único do meu tipo. Terceiro, eu tenho valor infinito para Deus e para os outros. Quarto, eu sou amado, a despeito das minhas falhas. Quinto, eu sou redimido e aceito pelo Senhor. Sexto, eu estou revestido de poder para o serviço divino em favor das pessoas. Sétimo, eu sou comissionado embaixador no reino real de Deus. As sementes da grandeza estão em mim. Deus não me criou para ser um ninguém, mas um verdadeiro alguém. Não mais desacreditarei nem alvitarei. Tampouco destruirei aquilo que Deus criou, a sua imagem, e a qual atribui tanto valor.